Shalom, shalom, graça e paz, a paz de Deus, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo exceda todo entendimento e todo coração. Passando aqui para te desejar uma ótima terça-feira abençoada por Jesus Cristo. Uma ótima semana abençoada por Jesus Cristo. E vamos dar continuidade em João 9, né? Ontem foi feriado aqui nos Estados Unidos, o feriado de Martin Luther King, junto com a posse de Donald Trump. Então, ontem foi off em casa, foi dia de ficar em casa, com dia de neve, então acabei aqui perdendo a hora do devocional. Mas hoje estamos aqui e vamos dar continuidade em João 9. A primeira parte, primeira perícope de João 9, que fala sobre um cego, né? Um cego de nascença que Jesus cura, um cego de nascença. O texto vai falar que ao passar, ao caminhar, né, os cegos, eles viram um cego no caminho e os discípulos perguntaram para Jesus: Mestre, quem pecou para que este nascesse cego? Né? Este homem ou os seus pais? E Jesus fala, né? Falou assim: nem este homem e nem os seus pais. Aqui já é interessante que Jesus quebra uma falácia da tal da maldição hereditária, né? Então Jesus fala: nem este nome e nem os seus pais pecaram para que ele nascesse cego. Mas ele nasceu cego, Jesus afirma, mas ele nasceu cego para que a obra de Deus se manifeste na vida dele. É difícil entender dessa maneira, mas é assim que Deus trabalha. Deus permite que coisas que não são do nosso agrado, que não nos agradam, às vezes até coisas ruins acontecem na nossa vida para que se manifeste a vida dele em nós. Deus permite que coisas ruins aconteçam na nossa vida para nós percebermos o quanto Deus manifesta na nossa vida. O que nós já podemos extrair desse texto? O que nós podemos extrair desse versículo é que não importe o que você esteja passando, a sua situação que você esteja, não murmure. Simplesmente veja Deus se manifestando em você. Então Deus permitiu que aquele homem nascesse cego para que nesse momento ele fosse tocado por Jesus Cristo e curado. Ele estava ali e Jesus passando, quando fala isso aconteceu para que a glória de Deus se manifestasse nele. Jesus cuspiu no chão com a própria mão, com a sua própria saliva, formou barro e passou nos olhos daquele homem. Homem este cego de nascença. Interessante que quando Jesus fala que isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse naquele homem, Jesus fala o seguinte, que enquanto é dia precisamos anunciar, precisamos realizar obras daquele que enviou a Deus, que enviou a Jesus Cristo. Ele está falando, precisamos, enquanto é dia, precisamos manifestar, fazer, realizar obras daquele que me enviou. Noite se aproxima quando ninguém pode trabalhar. Aí Jesus afirma, porque enquanto estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Aquele cego não enxergava. A única coisa que ele via era escuridão, trevas, o breu. Mas Jesus, para aquele homem, naquele dia, foi a luz.
E Deus permitiu que ele nascesse cego de nascença para que a glória de Deus manifestasse nele. Agora imagine você, se põe no lugar do cego de nascença. Nunca você tinha enxergado, somente escuridão. Nunca você enxergou, de repente se aproxima de você um homem que você não conhece, mas que a fama, o boato corria como o Filho de Deus, aquele que operava milagre. Ele gospe no chão e com as suas salivas faz o barro e passa no seu rosto. Imagine você nesse exato momento, recebendo de Cristo Jesus uma obra miraculosa dessa. É interessante que esse homem cego de nascença, quando ele nasceu com essa enfermidade, então houve uma má formação nos seus olhos. Algo que deveria fazê-lo enxergá-lo não foi criado. Mas naquele momento em que Jesus gospe no chão, faz barro, lodo e passa nos olhos, nos faz lembrar de Gênesis, quando do pó da terra, da lama, do barro, Deus nos criou. Então naquele momento, isso é eu falando, a Bíblia não está escrito, mas isso é eu falando. Naquele momento, Jesus com o barro faz criar aquilo que não havia naquele homem. É bonito isso, mas o mais lindo é o que acontece depois. E quando ele passa, Jesus fala assim, vai lá no tanque de Siloé, próximo ao templo, e lava os teus olhos. E quando ele lava, ele volta a enxergar. Ele volta a enxergar. Volta não, ele começa, a enxergar. Ele começa a ver a luz. Essa luz se chama Jesus Cristo. E o mais interessante é que chegaram quando viram ele enxergar, aqueles que o conheciam falaram assim, mas esse não é aquele cego de nascença que estava aqui mendigando pão por todos esses dias? Outros falavam assim, parece ser ele, é igual, mas não é. E ele fala assim, sou eu mesmo, esse que estava aqui mendigando e não enxergava. Mas como agora você enxerga? Como agora você está vendo? E aí ele fala o seguinte, deu uma travada aqui, né? E ele fala o seguinte, no versículo 10 e versículo 11, que eu deixei em destaque. Então, como foram abertos os seus olhos? Interrogaram eles. Pergunta, como foi abertos os teus olhos? E ele responde no versículo 11. O homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou aos meus olhos e me disse que fosse lavar-me em Siloé. Fui lavar-me e agora vejo. Fui lavar-me e agora vejo. Agora vejo. Jesus é esse que abre os nossos olhos. Jesus é esse que abre os nossos entendimentos. Jesus é essa luz do mundo que nos faz enxergar com clareza. E o uso da mesma palavra desse cego. Agora eu vejo, depois que ele me tocou. Glória a Jesus. Depois que fui tocado por Jesus Cristo, eu passei a enxergar. Aquilo que eu tinha como cegueira, uma cegueira espiritual. Tem muita gente que nasce enxergando perfeitamente, mas com o tempo, por causa da legalidade, por causa de regras humanas dentro de instituições, passam a ser cegos espirituais. Mas bem-aventurado é aquele que, se Jesus passa pelo caminho e encontra essa pessoa,
e Jesus o toca. E quando Jesus o toca, ele volta a enxergar. Foi assim comigo, acredito que foi assim com você e acredito que será assim com você também. Deixe que Jesus entre na tua vida. Deixe que ele te toque para que você veja com clareza o sacrifício de Jesus Cristo. Então ele disse, eu vou ler de novo: um homem chamado Jesus misturou terra com saliva, colocou aos meus olhos e me disse que fosse lavar-me, Siloé. Fui lavar-me e agora vejo. Quando somos tocados por Cristo, além de voltarmos a enxergar, quando somos tocados por Jesus, além de começarmos a enxergar, a ver, nós somos lavados. Aqui nesse homem, esse milagre que aconteceu para manifestar a glória de Deus nele, Jesus tocou nele, ele se lavou e viu. Mas hoje, quando Deus nos toca, nós o enxergamos, nós vemos e somos lavados pelo sangue de Jesus. Agora eu vejo. E você? Vê? Graça e paz. Tenha um ótimo dia, uma ótima terça-feira, abençoada por Jesus Cristo. E lembre, nós vamos ver em breve, em João, que Jesus fala: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então permita que Ele te toque, para que você possa enxergar, para que você possa ver, assim como esse cego de nascença. Que nesse dia a graça, a misericórdia, o amor de Deus se manifestou sobre ele. Agora eu vejo. E você? Graça e paz.